Esse vídeo ele é em forma bem improvisada, então vocês não vão reparar a maneira assim com que, né, não deu tempo de eu fazer todo um estúdio e etc. O certo é que, então vamos lá. Para responder essas questões, elas não são difíceis, elas não são difíceis. Tem algumas delas que até você perguntando para o Google vai te responder, que é o caso da primeira pergunta, né? Está falando assim: a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre. Então aqui ele não especificou qual é o triângulo. Se é triângulo isósceles, se é escaleno, se é obtuso, se é triângulo, enfim, aquelas classificações que vocês estudaram, equilátero. Aqui a resposta ela é simples, independente do tipo de triângulo. A soma será sempre. Olha a expressão que a minha boca está pronunciando. Sempre. Não é uma vez sim e outra não. Sempre 180 graus. 180 graus. A soma do triângulo. Independente se ele é triângulo escaleno, isósceles, independente do tipo de triângulo. Sempre a soma dos ângulos, ó, o ângulo que o exercício está se referindo, a lâmpada está dando um pouco de reflexo ali, mas acredito que você percebe. É isso aqui, ó, tá? Então, a soma dos ângulos internos. Se você for para o Japão, se você for para a Inglaterra, para os Estados Unidos, alguém te fizer essa pergunta, não esqueça. É só uma questão de esquecer. Não é preciso fazer cálculo, não é preciso absolutamente nada. É simplesmente saber. Saber que o ângulo, a soma interna dos ângulos é 180. Logo, a opção, você vai marcar aí, é a letra B de bola, né? A única questão aí, a opção de marcar, que é a letra B. Você tem dúvida? Dúvida, ela deve ser questionada, deve ser tirada, deve ser esclarecida. Então, nesse caso aqui, não há que se falar em dúvida, porque é sempre. Repare que eu dei vários exemplos de triângulo. Qualquer triângulo, a soma interna dos seus lados sempre será a soma interna dos ângulos sempre será 180. Tem como você esquecer? Não tem, né? Você vai falar 100 para o professor? Você vai falar 90 para o professor? Você vai falar 15? Se já foi dito que é 180? Não tem como, né? Aí você vai até perceber que nós temos três ângulos. 180 dividido por 3 dá quanto? Dá 60. O que significa dizer? Que esse lado, esse ângulo é 60, esse é 60, esse é 60. Então a soma 60 com 60, 120 com mais 60, 180. Tem mais alguma dúvida? Entendeu, né? Eu estou falando baixo assim porque alguns membros da família já estão dormindo, né? Já estão pousando. Aí estou com a minha sogra aqui, minha esposa está logo ali próximo do quarto. Enfim, a próxima pergunta está te dando esse triângulo aqui, certo? Está te dando esse triângulo aqui. E a pergunta está falando sobre qual é a classificação que o triângulo, né, esse triângulo aqui, vem apresentar. Em que classificação esse triângulo ele pertence? Vocês vão se recordar, e os professores já ensinaram isso na sala de aula. Se eles ensinaram de forma remota, se eles ensinaram de forma presencial, isso para nós não tem problema, mas ele ensinou. Ele ensinou e também não tem como ele cobrar numa prova uma coisa que ele não ensinou. Para nós não termos absorvido alguma coisa do assunto, faltou, sei lá, ou foi a atenção, alguma coisa assim parecida, mas o professor, para ter cobrado isso aqui, ele ensinou. E ele ensinou dizendo o seguinte, ele disse que existe pelo menos 3 tipos de triângulo, pelo menos, se tiver mais, beleza, né? Pelo menos 3 tipos de triângulo. São eles, o equilátero, equilátero, ele mostrou e ensinou também o isósceles e o escaleno.
escaleno. O que foi que ele explicou lá para vocês em sala de aula? Ah, professor, não lembro não. Então é bom ir lá no caderno que está lá. No caderno ele está explicando o que é um equilátero, o que é um isósceles e o que é um escaleno. O equilátero é aquele em que você tem três lados iguais. 1, 2, 3. Olha, equilátero, três, vamos decorar, tipo assim, ó, vem de 3, ou de igual, três iguais, três lados iguais, pronto. O isósceles é aquele em que dois são iguais, dois, ó, e umzinho é diferente, é diferente, é o isósceles. Então é só você pensar, iso vem de igualdade, celis, dois, dois, e o terceiro ele é diferente, beleza? E o escaleno é aquele em que os três lados são diferentes. Então, três lados. Esse aqui tem uma medida, tipo, vamos chamar a medida 2. Esse aqui tem outra medida, vamos chamar a medida 4. E este, opa, tá cortando aqui, ó, mas você tá vendo aí, né? Beleza? Dá pausa, ó. Olha o terceiro aí, ó. Dá uma pausa no vídeo e roda, solta. Beleza? E vamos dizer que esse lado aqui foi 7. Só um exemplo. Olha lá, ó, o maior aí é 7. Então, tem como você errar, você misturar, uma vez que o professor, tem professor até que dá macetes. Porque eu esqueci dos macetes, entendeu? Mas tem como você misturar se nós temos só apenas três tipos. Equilátero, três lados iguais. Iso de igual, celis, dois iguais e um diferente. Tem como errar? E o escaleno, todos três são diferentes, todos três. Então, eu acho que dá para saber qual é a classificação desse triângulo aqui, ó. Dá para saber. Depois dessa explicação que o seu professor deu lá na sala de aula, ou ele mandou alguma coisa para você. Ele mandou alguma coisinha para você identificar quem é quem. Então, lá na sala de aula, ou no mundo virtual, ou pela internet, sei lá, tem que ver também, né? Eu tenho que analisar onde é que você mora. Você mora numa fazenda, numa chácara, e morar na fazenda ou numa chácara seria algum argumento para eu não entender isso daqui? Como é que o professor encaminhou aquela atividade, aquele conteúdo? Como que ele encaminhou? Ele mandou um PDF para vocês estudarem, apontando quem é quem? Bom, eu acho que o professor, ele, pensando em tudo, você está reparando a aula que eu estou fazendo aqui, rapidamente? Eu já estou aqui, sei lá, talvez uns 10 minutos. Eu saí lá de dentro de casa, vim para cá, eu vou pegar esse vídeo, colocar no link do meu canal, no canal que eu tenho do YouTube, para passar para você assistir. Mesmo que você more numa fazenda. Você vai assistir e vai memorizar todas as minhas falas. Se não memorizar, volta do início de novo do vídeo, ou da parte que você não compreendeu. Então, teria a possibilidade de você misturar, trocar, se que equilátero, três lados iguais, isósceles, dois, escaleno, três diferentes. Aí você olha para essa figura, tá aí na sua atividade. Olhando para ela, você consegue identificar para mim, aqui estão os números, 4, 4 e 7. Olhando para esse número, você sabe dizer em qual dos três esse equilátero é classificado? Ora, eu tenho dois lados iguais, 4, 4 e 7, e um diferente. Eu acabei de falar para vocês, celis, iso igual, celis, 2, 2, 2, celis, 2, 2 igual. Iso é igual, celis é 2, 2 igual. Não tem como então a gente ter dúvida, não é verdade? Então só sobrou o triângulo isósceles, que no caso é a letra D de dado. Entendeu? Então repare que
Se o professor te passou o conteúdo, passou o PDF, passou um livro, mandou a página e você não entendeu, alguma coisa aconteceu. Ou talvez porque você não abriu o livro, ou o caderno, ou esqueceu de alguma anotação do professor. Enfim, vamos para frente que atrás tem gente. Bom, já estamos aqui com 10 minutos de vídeo, né? Veja bem, a professora te deu letra A, letra B, letra C, letra D. Ela te deu 4 equações. E aí perguntou assim para você, qual delas representa o triplo de um determinado número? Gente, vamos raciocinar. Só se a pessoa não souber o que é triplo. O que é dobro, quádruplo, sextuplo, quíntuplo. Se a pessoa não souber disso, aí tem que estudar. Tem que ir lá ver, né? Quíntuplo é 5, 5 vezes. Sextuplo, é 6 vezes. Dobro, até dá para rir, é 2 vezes. Então, raciocina comigo. O exercício está falando assim, em qual dessas alternativas está representada a expressão o triplo? Triplo. Vamos procurar aonde que tem 3 aqui? Bom, vamos. Eu tenho 3 aqui, eu tenho 3 aqui, tenho 3 aqui. Esse aqui é o 2. Então vou jogar fora isso daqui. Por que eu vou pensar que seria isso aqui? Isso aqui é um 2. E 2 é dobro. Então sobrou as outras 3. É ou não é verdade? Ora, raciocina comigo. Esse traço significa divisão. Então eu tenho 5 laranjas. Ser laranja eu vou dividir. Então eu vou usar esse símbolo. Então, se eu estou perguntando pelo triplo, por que eu vou pensar que é divisão se o exercício está falando triplo? A opção, o enunciado está falando qual o triplo de um determinado número. Repare que a coisa é tão lógica, né, é tão simples de se entender, que você já jogou fora a letra D, porque tem a 2 ali. Tem esse 3 aqui, esse 3 aqui, esse 3 aqui, professor, eu não sei. Beleza. Aqui é divisão. Divisão, por acaso, é triplo? Triplo é multiplicação. É 3 vezes alguma coisa. Esse menos aqui é um determinado número menos. Você acabou de falar menos. Você não disse triplo. Só restou o 3x. 3 vezes o x. Logo, precisa dizer mais alguma coisa? Acredito que não. Aí nós vamos para frente, porque atrás vem gente. Já disse tudo, não é verdade? Que a coisa é simples. Vamos para frente, que atrás vem gente. Tá, antes de ir para frente, e se o professor falasse assim, qual é o sextuplo? Menos 5 de um determinado número. Como é que você iria escrever? Qual o sextuplo menos 5 de um determinado número? Sextuplo vem de 6. De um determinado número menos o 5. Olha só, você foi falando e construindo a sua equação. Quando você terminar esse exercício, essa atividade, fica treinando. Se você mora no campo, fica imaginando as coisas, escreve no chão, tenta, sei lá, não sei quanta. Vocês aí na fazenda, na chácara, vocês têm criatório de galinhas, pato, porco, vaca? O que vocês têm que você pode brincar, se divertir com a matemática? Você pode utilizar o que você tem para aprender a matemática. Então, digamos que você tem 3 vacas, né? Se você multiplicar essas vacas, 3 vacas por 9, vai dar quanto? Entendeu? E esse 9 é um número desconhecido. Fica pensando, raciocinando, porque eu acredito que essas atividades matemáticas dá para você aprender na vida prática aí no seu sítio. Se você está fazendo o 7º ano, eu deduzo que você deve ter de 13 para 14 anos. Ou seja, tem uma capacidade cognitiva bem elevada, de tal forma que você pode usar o que está ao seu redor para aprender a matemática. Vamos para frente. Tá, o seu professor, a sua professora, ela colocou, né, essas questões, desculpa aí, porque a lâmpada, né, tá dando. Tá, você vai estar com a lista de exercícios em mãos, então você sabe quais são as equações que estão aqui, ainda que essa bem daqui, a luz ali está atrapalhando ver, mas você está acompanhando, né, aí no seu caderno? Beleza, então ela te apresentou essas questões aqui. A sua professora do 7º ano, ela ensinou para vocês as equações de primeiro,
Segundo grau, não. Porque isso aí vai ser só no ano que vem, no 8º ano. Então, mas ela deu uma pista dizendo o seguinte: o que informa o grau de uma determinada equação, além da incógnita, x, y, z, é o expoente que está sendo elevado àquela incógnita. Ela falou isso para vocês. Eu tenho certeza que ela falou. Porque praticamente todos os professores de matemática falam a mesma coisa, né? A mesma linguagem. Então, se eu fosse o seu professor, e agora, nesse momento, no vídeo, eu falando, sendo o seu professor, se futuramente eu mesmo passar alguma atividade para você te perguntando qual é o grau de uma determinada equação, depois que eu te expliquei, bom, a minha parte eu estou tentando dizer, né? O que indica uma equação ser de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto grau? Ora, pois, é o expoente daquela incógnita. Simples. Então, se você tem um expoente, uma incógnita x elevada a um expoente 10, de que grau é essa equação? Essa equação aqui, esse x elevado a 10? 10º grau. E se por acaso fosse um x elevado a 7? De que equação é essa expressão? 7º. Você me entendeu? Então, se você tem uma equação, outra, x mais 2, quem é que está em cima aqui? Ó, aqui. Quem é que tem aqui em cima? Que é subtendido, que não precisa eu escrever ali. É o 1. Então, essa equação é de que grau? Primeiro grau, porque você tem um expoente 1. Então, guarda essa informação. O seu professor, a sua professora falou isso. O que vai dizer, o que vai classificar uma equação ser do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º, 20º, 100º grau é o expoente de determinada incógnita. Se for expoente 3, terceiro grau. Se for expoente 5, quinto grau. Qualquer pessoa consegue absorver isso. Você tendo 13 para 14 anos, se eu ensinar para minha sogra isso aqui, ela tem mais de 85 anos, ela vai entender. E eu colocar qualquer coisa, uma letra. Não é porque eu mudei a letra, só porque eu mudei a letra. Tem alunos que é assim, não sei se é bem o seu caso. Às vezes o professor só mudou a letra, gente. Ele colocou x elevado a 8. Aí o aluno, y. Y elevado a 8. Aí o aluno já não sabe mais que grau. Só porque o professor, em vez de colocar x, colocou y. Eu disse incógnita. E a incógnita pode ser qualquer letra que eu atribuir, que eu disser que ela é incógnita. Tá me compreendendo? Então, que grau é essa equação? 8º grau. Então, olha para cá, olha agora para o seu PDF, para a sua atividade que está aí na sua mão, e depois dessas explicações, e detalhe, o exercício ele disse assim, com uma incógnita. Ele não falou duas incógnitas, é uma. É claro que essa uma única incógnita ela pode ser repetida, tipo x mais 2x mais 3x. É uma incógnita só, embora ela repetiu 3 vezes aqui. Agora, se for x mais y, já não é mais duas incógnitas. Então, o seu exercício está perguntando qual dessas representa uma equação de primeiro grau com uma incógnita. Vamos lá, então? Ó, eu tenho a letra A, x e y. O expoente é 1 e 1. Tá, mas eu estou falando que é de uma incógnita. E aqui eu tenho duas, x e y. Joga fora. Acabei de falar que você pode ter aquela incógnita pode repetir 3, 4, 5 vezes, desde que seja a mesma letra. Aqui, você tem um 2 aqui em cima. Que equação é essa? Equação de segundo grau. Você vai marcar que é essa daqui? O professor não acabou de explicar? A sua professora não falou lá atrás? Que de segundo grau é porque o expoente é 2? O Evandro aqui não falou para você que quem diz qual é o grau de uma equação é o expoente elevado àquela incógnita? Então, por que eu vou pensar que é essa daqui? Repare que ela é fácil a questão. Repare.
Aqui você tem a letra C, 6x menos 10. Olha, 6x menos 10 igual a outro. Epa, já tem uma incógnita aqui. Mas aqui embaixo na letra D eu também tenho uma incógnita, que é o x. 4x, tem um igual aqui. 4 é a questão do... Né? Tá, você está com o PDF, você está lendo aí, né? 4x elevado à quarta igual a 128. Aqui eu tenho um x. Sim. E que número é esse aqui? É 4. Mas você vai tentar marcar, você vai tentar achar que é essa daqui, só desculpa a minha forma irônica de falar, tá bom? Às vezes é um pouco da própria ironia, ela ajuda um pouco no entendimento. O próprio aluno cai a ficha, entendeu? Na minha ironia, o aluno, meu Deus, por que eu não pensei nisso? Né? Olha só, aqui tem um 4. Por que você acha que seria essa daqui? Só porque aqui tem um x? Não, raciocina. Se aqui é 4, então essa equação ela é do quarto grau. Não pode ser ela. Beleza? Vamos para frente. Então, você quer ainda que eu responda, que eu diga para você? Eu acho que não, né? Porque deixei bem claro, né? Qual é, se é a letra A, B, C ou D. Bom, eu não vou responder porque eu quero que você seja melhor do que eu, tá bom? Mas a explicação eu dei e você simplesmente só vai dizer qual é a letra, a opção. É, não é verdade? Então, essa parte eu não vou falar não, porque eu deixei bem claro, né? Quarto grau, aqui eu tenho um segundo grau e aqui eu tenho duas letras, mesmo que eu tenha um único X, mas eu expliquei que é uma incógnita, uma só. Vamos para frente? Já estamos aí com 21 minutos de aula, na verdade, de vídeo. Agora nós temos essa equação aqui. E aqui eu tenho uma igualdade, não é verdade? Eu tenho 5x menos 7 igual 8 menos 2x. Quando o seu professor introduziu essa matéria, este assunto, ele falou sobre umas questões a respeito de membresia, membro. Do lado de cá é chamado de primeiro membro, do lado de lá é chamado de segundo membro. Precisa de mais alguma explicação para eu entender que uma equação ela possui dois membros? Primeiro membro e o segundo membro. E quem divide essa membresia é o sinal de igualdade? E não me interessa o que eu tenho aqui e o que eu tenho do outro lado. Tipo, eu poderia ter bem assim, ó, 5 igual x. Seria difícil eu identificar quem é primeiro e segundo membro aqui? Só porque o x está aqui sozinho, o 5 está aqui sozinho, eu já não vou dizer que ele é primeiro grau? Mas o professor não acabou de dizer que o que divide, o que qualifica ou classifica primeiro e segundo membro de uma determinada equação não é o sinal de igualdade? Não importa se o 5 está aqui sozinho e o x está lá. Não importa se o x está do lado de cá sozinho. Opa, ali, ó, vou botar aqui, ó. X do lado de cá sozinho igual a 5. Tudo que está do lado de cá é primeiro grau, ou primeiro membro. Tudo que está do lado de lá é segundo membro. Aí a professora vai e coloca essa questão. Ela coloca essa questão e pergunta para você. Uma pergunta bem tranquila, bem simples. Ela perguntou: qual o primeiro membro da equação? Essa daqui? É só o 5x? É o 7 e o 5x não entra? Não. É o 5x porque o 5x, o 5 está sendo acompanhado por uma letra e o 7, só porque o 7 está sozinho, ele não é primeiro membro? Seria essa a lógica? Seria esse o raciocínio para que um aluno não tenha o discernimento do que o professor quer dizer sobre o primeiro membro e o segundo membro? Tanto a sua professora lá na sala, quanto eu, Evandro Carlos, por meio desse vídeo no YouTube, esse vídeo bem amador, amador do amador do amador, estou até falando, estou usando meu microfone de lapela aqui para eu não precisar de falar muito alto para incomodar minha esposa que está ali dormindo e os vizinhos, alguma coisa assim, mas acredito que o áudio deve estar saindo bom aí para ti aí. Eu vou editar também no KineMaster, ali logo depois, aí eu vou jogar para a nuvem, tá bom? Para você assistir de boa.
Só espero que a internet aí no seu sítio esteja boa, pelo menos para rodar, né? A internet, o vídeo. Então, tipo assim, tanto a sua professora lá atrás, lá na sua sala, quanto eu, Evandro, aqui, disse que a igualdade é que separa os membros de uma determinada equação. Além da pergunta que a professora fez, e eu estou fazendo para ti agora, a mesma pergunta. É necessário eu dizer para você quem é primeiro membro aqui? Seria necessário? Então, dessas opções de marcar que você tem, letra A, B, C e D, qual é delas que indica ser, porque a professora só pegou um Ctrl+C e um Ctrl+V, e levando em conta a série que você faz à sua idade, você deve lembrar o que é Ctrl+C e Ctrl+V, né? Ela só pegou, deu um Ctrl+C, Ctrl+V nas opções para você marcar qual é delas. Ela não fez nenhuma alteração, nenhuma. Deixa eu ver, tá ali, ó, 5x menos 7, deixou o 8 sozinho, 5x, porque ela pensou que vocês iriam pensar isso. Não, o 5x é o primeiro membro porque ele está aqui sozinho. O 7 não está acompanhado de letra. Quem foi que disse para você? Qual o professor que disse para você que quando um número está sozinho na igualdade, ele não é membro de uma determinada equação? Quem te falou isso? Para você pensar que o 7 não faz parte do primeiro membro. Ninguém. Então isso é coisa da cabeça de aluno, que às vezes ou não está prestando atenção na aula, porque explicação, e eu não vou nem dizer da minha, é da sua professora, porque eu estou só revisando a matéria. Ela falou. Se ela falou via, né, repare da nossa dificuldade aqui, porque eu sei que você vai entender. Primeiro membro, 5x menos 7. Segundo membro, 8 menos 2x. Se eu tivesse aqui só o menos 2x, e eu te perguntasse qual é o segundo membro, você ia dizer para mim que era menos 7? Evidentemente que não. Porque o menos 7 está do lado de cá. E o menos 2 está do lado de lá. Então, nem é necessário, na verdade, que a explicação por si só ela já está dizendo. Qual é a letra que você vai marcar? Vai ser a letra A, que é 5x menos 7, a letra B, que é 8, a letra C, 5x sozinho, ou a letra D, 8 menos 2x. E aí? Você entendeu? Eu vou te dar a resposta, pode ficar tranquilo. Só que eu quero que você dê uma pausa agora no vídeo. Seja bem honesto contigo. Seja honesto. Dá pausa. Pausa. Pronto. Essa pausa é para você mesmo ser honesto com você, não é comigo não. Porque eu quero que tu seja melhor do que eu. Entendeu? Por isso que eu não quero dar de graça para você uma questão. Depois que eu expliquei, não quero dar de graça. Mas a resposta é a letra A. Aqui, ó. É o 5x menos 7. Se você acertou, depois que deu a pausa, para estar ouvindo agora eu falando, é porque você entendeu. E eu posso dizer, modéstia à parte, tive sucesso na minha explicação. Deixei muito claro, né, para você. Independente se o 7 estiver sozinho, se tiver um número sozinho do lado de cá, uma letra sozinho do lado de cá, tudo que está do lado de cá é primeiro membro. Tudo que está, tudo que tiver do lado de lá é segundo membro. Beleza? Para frente? Já estamos aí para 28 minutos, quase 29 minutos de vídeo. Jovem, preste atenção. Eu coloquei as próximas duas questões é resolução de equação. Eu vou fazer essa. Essa eu vou ser bem radical contigo, não vou fazer não, tá bom? Porque eu vou te explicar como que você vai fazer essa daqui por meio dessa. Eu vou dar, eu não vou dar essa daqui para você, não vou desenvolver ela, porque eu sei que você vai entender essa daqui. Essa é idêntica a essa. E vai por mim. Se você abrir o seu caderno, você vai ter inúmeras as questões, ou caderno ou livro, inúmeras as questões parecidas com esta, cuja resolução é do mesmo jeito. Não tem segredo. A resolução é igual, é idêntica. O modus operandi é igualzinho. Então, do jeito que eu vou te explicar, vai ser a mesma coisa que a sua professora ensinou,
Eu vou desenvolver, te dar a resposta e vou deixar que você desenvolva essa daqui. Também nem vou dar a resposta final, não, porque eu sei que você consegue. É uma questão de atenção. Ou então, não saber matemática. Tipo, somar, multiplicar, dividir, essas coisas assim. Aí já é uma outra situação. Aqui, nesse caso, você teria que voltar lá para o primário, terceiro e quarto ano do fundamental. Eu digo porque foi nessa série que eu aprendi a tabuada. Mas se você já superou isso, então não precisamos ser tão extremistas, não é verdade? Então eu vou fazer essa aqui para você, tá bom? Então vamos lá então. A sua professora, ela disse, lembra da questão agora há pouco que eu falei sobre primeiro membro e segundo membro? Primeiro e segundo membro? Ela disse assim, quando é para você resolver uma equação, você vai deixar todas as letras no primeiro membro da equação. Aqui, ó. Tudo que for incógnita, pode até colocar o igual aqui, ó. Tudo que for incógnita vai ficar do lado de cá da equação. O que for número vai ficar do lado de lá da equação. Evidentemente que se tiver um número acompanhado de uma letra, esse número vai ficar junto dela. Isso aí é certo. Porque aqui é 1 vezes, você sabe bem disso, né? Então vamos lá. Os números vão passar para o lado de lá. Se eu tiver alguma letra do lado de lá, ela vai passar para o lado de cá. Porque, como eu falei, números vai ficar no segundo membro e letras vão ficar no primeiro membro. Isso é simples, colega. Isso é simples. Veja bem. E quando você for passar de um lado para o outro, números e letras, você tem que inverter o sinal. Tipo, eu não tenho um -5 aqui. Esse -5, quando ele passar para o outro lado da igualdade, ele vai mais 5. E o 3? Bom, ele já está lá. O que eu quero mudando o sinal dele? Se ele já está do outro lado. Não tem essa necessidade. Se o seu professor não falou isso, eu estou falando de forma irônica, mas eu estou falando. Para que você quer mudar o sinal do 3 se ele já está do lado de lá? Você só vai mudar o sinal de quem que está atravessando de um lado para o outro. Só isso. Provavelmente, você sendo do 7º ano, o seu professor deve ter falado alguma palavra do tipo assim, do simétrico aditivo. O simétrico aditivo, ele deve ter falado isso para você. Quando tu chegar lá no 2º grau, o teu professor do 2º grau, ele não vai mais falar isso, simétrico aditivo, porque já ficou bem batido na sua cabeça, muito bem batido o que é simétrico aditivo. Eu vou explicar bem aqui, ó. Simétrico aditivo, o que é simétrico? Contrário. Então, é assim, ó. 2y, aí você coloca menos os 5 aqui, e o simétrico dele, mais 5. Olha ali, ó. Tá vendo? Igual o 3, que já tá lá, e o mais... Você não colocou um mais 5 aqui? Esse mais 5, ele existia ali em cima? Não. Você colocou ele aqui. E lá você vai colocar mais 5. Então, você tem que colocar o simétrico aditivo tanto aqui quanto lá. Vou repetir. O simétrico aditivo deve ser colocado do lado de cá e do lado de lá. Agora, olha para cá. Olha aqui, ó. Quanto que é 5 menos 5? Não é 0? Sobrou 2y. É igual 3 mais 5. Olha lá, ó. 3 mais 5. Agora, raciocina comigo. Repito, a sua professora deve ter te falado, porque como vocês são séries iniciais no que diz respeito a 2º grau, a professora deve ter te falado. Deve ter falado lá para vocês. Se não, acho que ela procurou um caminho mais fácil. Olha, gente, se o número aqui está negativo, passa para lá positivo. Se está lá positivo, passa para cá negativo. Esse passa. Então, quando eu fiz faculdade de matemática, o meu professor lá da matemática, na faculdade de matemática, ele disse que é errado falar isso. Mas quem fala isso é professor do 2º grau. Não é que está errado. É que o professor do 2º grau pegou um caminho mais curto. Ele fala, passa para lá, passa para cá. Aí esse meu professor lá da faculdade, no 1º ano, até ele brincava. Onde é que você já viu o 2 passando para lá e para cá? Eu nunca vi o 5 andando, passando para lá e para cá. Vocês já viram? Isso para a gente decorar. Que não é uma coisa que passa de um lado para outro.
mas é o simétrico aditivo daquele número. Eu não sei se a sua professora falou. Se ela falou, então o que eu estou fazendo é simplesmente reforçando o que ela já falou. Se ela não falou, é porque ela está pegando um caminho mais curto para fazer vocês entenderem. De duas coisas, uma, certo? Ou de repente ela até falou as duas coisas. Então, repare que ficou 2y do lado de cá, e o menos 5 que estava aqui, olha para onde é que ele foi. Foi para o lado de lá, mais 5. Você entendeu? Então, vamos lá. Vamos lá. Tá meia longa a aula? Não tem problema, porque o meu negócio é mastigar. Você só não vai entender, não sei, mas você vai entender. Acredito que você deve estar entendendo. Então, você tem 2y aqui, o 5 que está negativo vai para o outro lado positivo, mais 3. Ou 2y, o 3, que já está lá, mais 5. Qual é a diferença entre 5 mais 3 e 3 mais 5? Porque tem aluno que é assim. Só porque a professora botou diferente, já vai fazer uma tempestade no copo d'água, o aluno. Não. A ordem das parcelas não alteram a soma. Lembra disso? Lá da tia, quando ensinou para vocês, lá na terceira série? A ordem das parcelas não alteram a soma. Tanto faz 3 mais 5, 5 mais 3, é 8. Então, não faça uma tempestade no copo d'água quando a sua professora, amanhã, depois de amanhã, não sei que dia que ela vai corrigir essas atividades, se você colocou 5 mais 3 e ela colocou 3 mais 5, não faça tempestade no copo d'água por conta disso daqui. Venhamos e convenhamos, entendeu? Então, ó, tá aqui, ó. 2y é igual a 5 mais 3, 8. E agora, o que vai acontecer com esse 2 aqui? Esse 2 não está multiplicando com o y? Tá. Então, o que eu vou fazer com ele? Ele vai ser levado para o outro lado sendo dividido pelo 8. Ou seja, ele não estava em cima? Agora ele vai ficar embaixo. Você não pode colocar lá em cima, não. Tá entendendo? Então, deixa eu ver aqui. Sumiu, né? Não, acho que não. Então, y é igual. Você sabe. Bom, aí vem a minha ironia. Quando eu falei agora há pouco, né? Se você não entendeu isso daqui e não souber dividir isso aqui, então é porque você tem que voltar lá para o terceiro ano do primário. Estudar tabuada. Se você errar, porque você não errar por essa explicação que você não vai errar, não. Essa daqui, do lado de cá, tá negativo, vai para lá, positivo. Você não vai errar quando você for fazer essa daqui. Esse 8 aqui, como é que ele vai? O que você vai fazer com esse 8? Você vai jogar ele pro lado de lá negativo. É ou não é verdade? E depois, o que você vai fazer? Vai subtrair o 72 por 8, não é verdade? E o 1 que está bem aqui atrás do x, você vai dividir, parcela dividindo? Tem precisão? Quanto é que é 1 vezes x? Não é x? Você entendeu, né? Então, aqui é só. Você vai errar por não saber matemática. Quanto é que é? Por não saber tabuada, melhor dizendo. Quanto é que é 8 dividido por 2? 4. Então, como eu disse para você, eu expliquei, mastiguei bem essa daqui, e eu fiz e estou te dando a resposta. É 4, sem dúvida alguma. Agora, essa eu não vou fazer. Porque, como eu te falei, no seu caderno deve ter várias, inúmeras as questões. Eu digo isso porque o professor, a professora, ela não ia mandar essa atividade para vocês se ela não tivesse dado vários exemplos, ou em sala de aula presencialmente, ou em função da pandemia, não ter passado, sei lá. Aí tem que ver, entendeu? Todos os fatores que estão contribuindo para o seu não aprendizado. Se rebolar nos 30. Eu vou entender se você tiver comorbidade. Não, Evandro, eu estou com medo de assistir às aulas presencial, eu optei, porque tudo isso tem que ser pensado e levado para a sua professora. Você não pode ficar calado. Então, se você jogar a culpa do seu aprendizado, do seu não aprendizado, a sua comorbidade, você está jogando uma culpa.
é em vão esse seu argumento. Porque você tem que falar para a professora, professora, eu tenho comorbidade, eu não posso estar, eu nem quero. Não vou porque eu tenho medo de pegar a Covid-19. É um direito seu. É um direito seu. É uma opção de você não querer ir. E quando você não vai na aula presencialmente, então você tem que falar com a professora, ligar, passar um zap, perguntando para ela. E eu tenho certeza que ela vai te ensinar. Ela vai fazer esse videozinho aí. Então, eu vou fazer essa aqui? Não. Não vou fazer porque eu quero que você seja, repito, melhor do que eu. Eu sei que você dá conta de fazer. Se você seguir exatamente as regrinhas que eu te falei aqui conforme acima, vai jogar os números que estão do lado de cá, você vai jogar para lá trocando o sinal. Esse aqui tá mais 8, tu jogou lá mais 8, então tu não entendeu. E nada valeu esses, cadê? Ó, eu tô mais ou menos 11 minutos te explicando só essa questão aqui. Claro que eu fui falar de comorbidade, Covid, vamos jogar uns 30 segundos fora, né? De todo esse tempo aqui. Então você não entendeu nada. Aí você tem que voltar de novo no começo, 10 minutos atrás. Quando que eu falei primeiro membro, segundo membro, a história do simétrico aditivo, você tem que ver tudo isso de novo, porque a aula ela está sendo autoexplicativa. Tem como você entender. Beleza? Então, essa você vai fazer, tá bom? Ah, professor, isso está muito ruim para mim. Tá vendo? Ó, rapadura, ela é doce, mas não é mole. Tá bom? E eu sei que você vai dar conta de fazer. Entendeu? Você dá conta de fazer. Porque eu já disse praticamente a metade, né? Você vai pegar o 8, jogar para lá e trocar o sinal. Se tu não souber subtrair 72 por 8, para tu errar e não achar as opções, quais as opções ali abaixo, então, maninho, deixa eu ver, x mais 48, peraí, eu errei, x mais, tá faltando um 4 bem aqui, ó, tá bom? Peraí, x mais 48, ó, é x mais 48, eu tô com o seu exercício ali no notebook, né? Aí, beleza, aí eu fui olhar direito, que está um pouco longe. Então, é x mais 48 igual a 72. Se tu não achar a resposta, se tu errar, eu já estou dizendo que tu vai subtrair. Se tu achar qualquer um daqueles números que não seja o correto, e pior ainda, que não esteja ali nas opções de marcar, maninho, desculpe a ironia, vai ter que estudar tabuada, tá bom? Aí, isso aqui você nem precisa se preocupar não, porque o restante você não vai entender não. Vai por mim. Volta para você estudar tabuada, tá bom? Desculpa aí a ironia, mas às vezes a ironia ajuda um pouco. Vamos lá. Nós vamos para quase 1 hora, né, de aula. Bom, só de vídeo, porque eu dou a pausa aqui, ó. Eu dou a pausa para escrever a questão, né? Maninho, é o seguinte, essa questão, só porque tem uma figura, só porque tem, não, nem tem uma figura, porque essa figura foi eu que desenhei na minha imaginação de acordo com a interpretação que eu tive da questão. Na verdade, ou seja, nem precisou da sua professora me dizer que eu tinha que desenhar um triângulo. Eu só imaginei. O que é que a opção, o que é que a questão está dizendo? A questão está dizendo bem assim, ó. A questão está dizendo bem assim. Eu só interpretar para ti. Resolver é idêntica a essa da questão anterior que eu fiz. E a letra B que tu fez sozinho, que eu sei que tu acertou. Vamos lá. A professora está dizendo que o perímetro... Ah, Evandro, eu não sei o que é perímetro, não. Aí é voltar lá na 5ª série. O que é perímetro? Perímetro é soma dos lados. Então, ó, se você tem um quadrado e você quer calcular o perímetro, então se aqui você tem 2, aqui você tem 3, que é um pouquinho maior, aqui você tem 2,5, aqui você tem 1,7, 1,8. Qual é o perímetro deste quadrado? É somar, né, maninho? Somar os lados, somar. Então, perímetro é soma dos lados. E eu tenho certeza que a sua professora falou para você. O que é perímetro? Soma dos lados. Então, a professora, no exercício, ela disse assim, que a soma do perímetro de um determinado, ou melhor, a soma, o perímetro de um determinado triângulo, né? O perímetro de um determinado triângulo é 25. Tá aqui, ó, 25. Então, significa dizer que o 25... Aí ela fala assim, que 2 lados desse triângulo medem
7,8 e 8,5. 2. Então, nós temos 3 lados. O triângulo, né? Você sabe que o triângulo tem 3 lados. Foi uma das primeiras questões que nós fizemos lá em cima, né? Lembra? No começo do vídeo? Tem 3 lados. Então, 2 lados, ela deu para você. Qual é o valor? É 7,8 e 8,5. 8,2. O outro lado, a professora não deu. Ela chamou de uma letra qualquer. Pode ser X, Y. No nosso caso aqui, nós vamos dar o nome X. Você pode, colega, dar qualquer letra, desde que tu entenda que aquela letra vai ser a tua incógnita, a letra que tu está buscando. Então, raciocina comigo. Então, isso mais isso é 25. Porque isso mais isso é o perímetro. Então, raciocina. Coloca aí, ó, x mais o 7,8 ou 8,2, tanto faz, quem você quiser colocar primeiro. É irrelevante isso aqui, não tem problema. É aquilo que eu acabei de falar, a ordem das parcelas não alteram a soma. Né? Até porque também ela não desenhou o triângulo, foi eu que desenhei. Repare que esse aqui é menor do que esse aqui, e esse aqui pode ser talvez até maior do que eles dois juntos aqui, ó. Mas não sei, eu tenho que fazer. Né? Então, x mais 7,8 mais 8,2. 8,2. Vou colocar aqui, ó, 8,2. É igual a quanto? A soma dos perímetros é igual a quanto, maninho? Aqui, maninho, ó, 25. Ó, 25. E aí? Isso daqui te faz lembrar alguma coisa? Claro. É preciso fazer? Tu queres que eu faça? Ainda que tu queiras, eu não vou fazer. Ainda que tu queiras, eu não vou fazer. Por quê? Porque você fez... Eu fiz uma pra tu agora, aí atrás, e a outra deixei pra tu fazer, pra tu ser melhor do que eu. E essa daqui, se tu reparar, é idêntica à que tu fez, que era o x mais 48 igual a 72. Você fez ela agorinha aí, ó. E você até acertou, que eu tenho certeza disso. Então, essa daqui é a mesma coisinha. Ó, letra no primeiro membro, x igual. E os números, tudo do outro lado. Com o sinal invertido. Se tu esquecer de inverter os sinais, foram 10 minutos jogados fora. Bom, não vai ser jogado fora porque está gravado. E se tu não entendeu, volta lá. Volta lá naquela questão que eu fiz, que eu demorei uns 10 minutos para te ensinar, para você lembrar que você tem que mudar o sinal. Então, 25 menos 7,8 menos, ó. Porque eu tenho que ir para lá trocando. Lembra do simétrico aditivo? Né? Mais 8,2 menos 8,2. Então, x é igual. Isso daqui, eu não vou responder porque o vídeo já está ficando longo, né? Porque eu estou focando só nas explicações. Explicações essas que você já recebeu lá da sua professora. Vani, será que é preciso colocar o resultado aqui uma vez que ele está aí? Talvez não, não é verdade? Se tu errar, não achar, matemática. Tabuada. Volta lá atrás, tá bom? Então, você pode diminuir isso por isso, coloca o resultado, menos 8,2. Pega o resultado que você achou aqui, x é igual, e coloca aqui. Beleza? Vamos para frente que atrás, hein, gente? Quer dizer, eu nem mostrei, né? Olha lá, ó. Tá vendo? Certo? Olha lá, ó. Você vai subtrair esse por esse, vai botar o resultado, menos 8,2, e o resultado que tu achou aqui, diminuído por 0,2, 8,2, você vai colocar aqui. Está sendo bem amador mesmo o vídeo, tá bom? Está sendo bem amador, mas creio que você está entendendo aí. Nós vamos agora para 49 minutos, né? Mani, é o seguinte, a professora deu esse triângulo para você. É um triângulo, ó. Bom, ainda bem que não falei a última palavra, né? Porque é isso que ela está querendo. É isso que ela está querendo.
que você diga qual é a classificação dessa figura, deste triângulo, de acordo com as medidas dos ângulos. Que medida de ângulo, professor? Se eu não estou vendo número nenhum aí, aqui tem um ângulo C, ângulo B, ângulo A. Professora, a senhora é doida? Não, ela não é doida não, porque ela ensinou, ela explicou. Ela disse para vocês que toda vez, todo triângulo que tem um ângulo reto, que é esse quadradinho com um pontinho dentro, ela disse para vocês que esse triângulo, ele é um toda vez. Toda vez. Tem esse quadradinho, um pontinho, chamado ângulo reto ou ângulo de 90 graus? Tem isso? Tem. Então era chamado de triângulo retângulo. Precisa de mais alguma explicação? Repare que a sua professora, ela ensinou lá atrás. Essa atividade você dava conta de responder. Na verdade, tudinho, se for analisar aí. Porque todas as questões você pode analisar. Todas. Se ela ensinou, se ela passou, e eu tenho certeza que ela ensinou, pode talvez que não chegou aí para ti, né? Pode ser que talvez não chegou aí para você. Então, sempre vai ser um ângulo reto. Se tiver ângulo reto, é um triângulo retângulo. Logo ficou o quê? Tem nem o que explicar, não é verdade? É a letra D de dado, né? Então, é a única opção. Tu vai esquecer disso? Se tu for lá no Japão e o japonês te fazer essa pergunta, Kika taioku yomokoyo kika? Bekiko yomonokoya? O que você vai dizer para ele? Lógico que você não vai saber falar japonês, né? Como eu também não sei, só inventei aqui, né? Então, você vai dizer, ele te perguntou, esse triângulo com um ângulo reto, ele é classificado de que forma? Então, a língua dele em português, em japonês, Kayamanaka yokotopoku yomine. Aí você vai responder, Tayakato. Quer dizer, o Tayakato é triângulo retângulo. Não interessa. Pode ser na China, no Japão, na Inglaterra, em qualquer lugar onde você for. Triângulo com ângulo reto sempre será triângulo retângulo. Certo? Então, para frente. Bom, então nós já estamos aqui com 52 minutos de vídeo, né? Só de vídeo, né? A preparação da minha aula. Eu devo ter gastado aí mais uns 30 minutos ainda aí, né? Maninho, veja bem, presta atenção. Aqui você tem 1, 2, 3, 4. A professora disse que é para você observar essas sentenças e dizer qual delas representa equação. Qual delas? Maninho, sensei, ó, desculpa aí. Maninho, raciocina. EQ é a abreviação de equação. EQ vem de igualdade. Então, maninho, acho que o próprio nome equação já está nos indicando que para ser equação tem que ter um igual. Tem que ter um igual. Se a sua professora não ensinou, eu estou ensinando agora. Para ser equação tem que ter igual. Que sinal é esse aqui? Maior que ou menor que, né? Dependendo do ângulo. Se eu colocar claro aqui um 4 e aqui o 3, então eu estou dizendo que o 4 é maior do que 3, não é verdade? Maior. Eu disse por acaso que esse 4 é igual a 3? Lógico que não. Eu disse que ele é maior. Então esse sinal aqui, ele é igual? É não, né, maninho? Então, maninho, raciocina. Para ser igual, melhor, para ser equação, tem que ter o sinal de igualdade. Se não tiver o sinal de igualdade, não é equação. Ou é uma coisa, ou é inequação. Que é uma palavra que você vai ver, sei lá, talvez no ano que vem. E aí?
É preciso eu dizer para ti qual é dessas que é equação? Porque a frase já disse logo. Ainda dei um exemplo ali. Equação. Tem que ter igual. Sua professora ensinou isso, ela falou isso. Tem igual é equação. Não tem igual, não é equação. E aí? Olhando para cá, você quer que eu resolva? Bom, algumas eu deixei só para tu resolver. Essa daqui eu vou resolver porque eu fiquei com dó de você agora. Mas eu não estou fazendo bem para ti, não. Isso aqui não é bom. Quando eu mesmo respondo por você. Depois, ainda mais depois que eu expliquei, não tem cabimento de eu dizer que estou fazendo uma coisa boa para ti. Eu estou fazendo uma coisa ruim. Porque pode ser que amanhã a sua professora vai e coloca bem assim, ó. Ó, 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 ó. Olha lá. Ela vai e coloca bem assim. E isso aqui não está aqui no meio. Isso aqui não está aqui no meio. Aí você, porque viu dois pauzinhos deitados um em cima do outro, é o igual. O professor Evandro Carlos falou no vídeo que para ser equação é igual. Professora, isso aqui é igual. Isso aqui é equação, professora. Por isso que eu não queria fazer. Porque eu estou praticamente te prejudicando. Eu estou explicando e eu mesmo faço, eu estou te prejudicando. Então eu vou te prejudicar nessa daqui, entendeu? Ou seja, eu vou fazer por você, eu estou te prejudicando nessa aqui. Já vai ciente, eu estou ciente que eu estou te prejudicando. Porque, varão, isso aqui não é igual não, isso aqui é diferente. Então você não pode falar para a professora que isso aqui é uma equação. Não pode, porque eu disse aqui agora há pouco que para ser equação tem que ser igual. Tem um sinal de igualdade? O fato de ter um igual e o símbolo cortado não significa dizer que é igual, não. Ele é diferente. O nome desse sinal aqui, ó, é diferente. Você entendeu? Então, aonde que eu tenho igual aqui? Eu tenho igual aqui no número 1. Eu tenho igual aqui no número 3. E acabou. Aqui é um sinal de menor que. Aqui sequer eu tenho nada. É só 21 mais x. O fato de eu ter um x aqui não quer dizer que é equação, não. Eu falei agora há pouco que para ser equação tem que ter o igual. Agora, se eu coloco bem aqui, ó, igual a zero, aí é equação. Beleza? Bom, eu acho que acabou a nossa aula. Espero que você tenha gostado. Finalizo esse vídeo dizendo que pega o teu caderno. Se quiser, mostra essa parte do vídeo para tua mãe ou para o seu pai. Que agora vou falar com eles, com seus pais. Pais desse jovem, ele deve ter uns 13, 14 anos. Essa mensagem é para a senhora, para vocês dois. Olha, tenta descobrir por que as explicações que o professor ou a professora está passando, ou presencial lá na escola, no colégio, ou via internet, não está chegando aí para vocês. Tenta descobrir. Mas não deixe o filho de vocês sofrer uma reprovação por uma coisa. Bom, vocês talvez não assistiram a aula, deveria talvez estar lá dando milho para as galinhas e tal, mas eu quero que essa parte do vídeo seja assistido por vocês dois. Dá um jeitinho de conversar com a professora. Tenho certeza que ela, na sua humanidade, certo? Ela vai compreender, ela vai entender, ela vai dar os pulos dela. Eu não estou dando meus pulos aqui, ó, 59 minutos. Eu tinha outras atividades do meu trabalho que eu fiz para cá, para casa, para mim resolver, mas acabei que, não, eu quero ver, porque eu quero entender por que que o seu filho não está entendendo essa matéria. Porque pelo que eu vi aqui, levando em conta as explicações da professora, era uma atividade bem tranquila. Tranquila demais da conta. Culpar a professora lá, não vou culpar, e nem também o filho de vocês. Mas temos que procurar
algum momento, algum obstáculo que está impedindo desse entendimento ser completo. E aí eu quero que vocês peguem ele, bota aí 1 hora por dia estudando matemática. Cria questões, pega, muda os valores, ó. Ó, essas aqui, muda, faça elas, ó, x menos 4. Se fosse para você dizer qual é a primeiro membro dessa equação aqui, quem que você ia dizer? Eu expliquei. Não diga que não sabe não, porque eu expliquei lá atrás. Aí é só você voltar lá no vídeo um pouco lá mais atrás, que eu deixei bem claro o que é primeiro membro e o segundo membro. Isso para quando chegar numa prova. Se a professora cobrar isso aqui numa prova, baseado nessas explicações que eu dei aqui, é para tu tirar no mínimo 8. No mínimo, no mínimo. Porque pode ser que você tenha alguma dificuldade lá nos triângulos, calcular ângulo, pode ser, mas, gente, equação não dá não. Porque fui eu quem fiz a tarefinha passada e eu me recordo que teve várias equações lá. Então, se a professora está, digamos, repetindo nessa prova os assuntos anterior, de uns 2 meses atrás, né, que me passaram para eu fazer, e o aluno não está ainda com essa dificuldade, tem que buscar, tem que descobrir qual é onde é que está o obstáculo para ele entender. É o fato de não ir lá na escola? É o fato de não poder falar com o professor? Professor, explique de novo. Olha, teve tanta coisa que eu falei aqui nessas aulas que eu deduzi que ele ia me perguntar. Primeiro membro, segundo membro, tá positivo, passa para lá negativo, tá negativo, passa para lá positivo. Do lado de lá tá positivo, passa para cá negativo. Eu deduzi que ele ia me perguntar isso. E todo professor faz isso. Quase todo, pelo menos. Tá bom? Estude, pratica, maninho. Vai lá nas questões. Quando tu entregar isso aqui, esquece esse vídeo e vai fazer sozinho essas questões aí. Muda os valores. Muda, troca. Ou então pede para a professora mais atividades. O que não dá é você passar de uma série para outra, porque isso aqui tu vai precisar no segundo grau, maninho. Ó, isso aqui tu vai precisar no segundo grau. É aqui a hora de praticar nessa série que tu tá. Beleza? Forte abraço, fique na paz.